Olá, amigos e amigas que nos acompanham através das redes sociais do professor Elvis Milde da Silva. Hoje, dia 6 de março de 2021, um sábado, dia de conversar com escritores, conversar sobre literatura, que já é uma tradição aqui do nosso canal, Professor Elvis Dicas de Português. Um canal que abre espaço para discutir a língua portuguesa, para discutir a literatura, para discutir os livros escritos pelos nossos escritores e escritoras Brasil afora. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Toda semana o professor Elvis coloca vídeos interessantes para o concurso, Enem, seletivos e outras provas, além das entrevistas com os escritores falando sobre as suas obras. E neste sábado de manhã, nós temos o prazer de receber aqui no nosso canal o escritor Emanuel Parodi Campana Freitas. Bom dia, Emanuel. Bom dia, professor Elvis. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão, nessa manhã linda de sábado. Muito bem, o prazer é nosso. Eu vou rapidamente apresentar o currículo do Emanuel e depois nós vamos conversar sobre o livro que ele produziu, O Baú dos Sonhos. Emanuel Parodi Campana Freitas tem 21 anos de idade, nasceu na cidade de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. É escritor, formado na Escola Pan-American School of Porto Alegre, estudante de Direito na Faculdade João Paulo II, e atualmente estagiário no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do Tribunal de Justiça. É autor do livro O Baú dos Sonhos e colaborador intelectual da obra Eva, a luta pelos deformados. Muito bem. Emanuel, conte para nós um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou nesse mundo da literatura, como decidiu escrever um livro. Conte um pouquinho dessa trajetória para os nossos espectadores. Perfeito. Então, professor, eu tive uma trajetória muito longa, né? Foi um conhecimento, na verdade, né, da escrita. Eu me encontrei nesta área na escola ainda, né? Aos meus 14 anos. Me apaixonei por uma menina e já tinha muito interesse em ter debates na escola sobre literatura, sobre os escritores que eu aprendia, né? Então, acabei me descobrindo nessa área, gostava de escrever textos, enfim. Comecei a fazer mais pesquisas, mais a fundo, a respeito dos autores e também do estilo de cada um, né? Sim. E decidi escrever minha própria obra, que se chama O Baú dos Sonhos. Essa aqui está aqui no meu lado, que tem uma versão física. Sim. Deixa eu ver. Ó, agora sim. Isso, agora apareceu bem. Trata-se de uma obra de poesias epistemológicas, românticas, filosóficas, eróticas e autobiográficas. Então, né, é uma obra... Não pode-se dizer que é uma história. Começou com uma ideia de história, eu teria 3 personagens que me representariam, mas decidi fazer uma obra de poesias, dividida em 2 partes, né? Então, tem o lado da razão e o lado da emoção. O lado da razão fazendo uma leitura mais racional do mundo, com conteúdos históricos, né? E também pesquisas que fiz a respeito do mundo, tentando ser o mais fidedigno possível. Então, tirando mais as opiniões e deixando mais os fatos, né? O máximo que pude. Depois, na parte da emoção, pegando todo esse conhecimento, toda essa carga de conhecimento e pondo num sentimento, né, que eu tinha para uma garota na época. E também comecei o lado emoção, falando mais da minha família. Então, você conhece bem o Emanuel da obra, né? Tanto é que está aqui, ó. Baseado nos sonhos de Emanuel Freitas. É a perspectiva do Emanuel do mundo, né? Muito bem. Isso aí. Muito bem, Emanuel. Então, falando do livro O Baú dos Sonhos, você poderia nos contar qual é o conteúdo do livro, de repente falar um dos poemas, enfim, agora o espaço está aberto para você explanar essa obra para os nossos espectadores. Perfeito. Professor Elvis, eu preparei um conteúdo
muito bacana para apresentar aqui para vocês hoje e também para disponibilizar no meu site profissional que fiz recentemente, o Mundo Emanuelesco. Não sei se eu posso compartilhar a tela aqui, deixa eu ver se tem algum recurso. Eu acredito que sim. Aqui. Isso. Vamos ver se vai funcionar. Estão vendo? Só um minutinho, vou colocar aqui. Perfeito. Beleza. Então aqui, ó, tem esse slideshow. Ótimo. Estão vendo bem? Agora sim, agora já carregou. Estamos vendo bem. Perfeito. Tá, então aqui, ó, a filosofia por trás da obra O Baú dos Sonhos, né? Eu vou apresentar um breve esqueleto, uma breve exposição de todas as poesias, né? Gostaria até de avisar o professor, caso não consiga apresentar tudo, para ele me controlar no tempo, porque realmente é muito conteúdo, tá? Mas não, vamos tranquilo. o máximo que tranquilo. Aqui, ó, essa aqui é uma citação da Eva. Como o professor falou, eu fui o colaborador intelectual da obra Eva, a Luta pelos Deformados. Eva é uma mulher portadora de deficiência física, com 70 anos de idade, preta, interiorana, que veio a Porto Alegre, né, e fez a sua vida aqui. E ela teve recentemente essa realização desse sonho de escrever a autobiografia dela, né, que eu tive o prazer de fazer parte desse sonho, de ser o sustentáculo do sonho dela, fui o revisor, e fiz a colaboração intelectual, né. E aqui tem essa citação que eu acho linda da obra dela, né, que a vida me ensinou a desobedecer, e desobedeci a nenhuma desobediência mais necessária que o amar. Essa citação tem muito a ver com o meu livro também, mas, claro, de formas diferentes, porque a Eva, ela teve uma vida muito movida por preconceito, né? Algo que eu não tive, com certeza, né? E o meu livro, ele fala sobre esse amor, né? Que eu tive essa pretensão de amar essa mulher. Então, por isso tem a ver também, porque eu desobedeci, eu creio que eu tive que fazer muitas rupturas naquilo, na minha zona de conforto, para transmitir esse sentimento para as pessoas, né? Passando aqui, tem uma breve exposição da capa, né, da evolução da capa. Ela começou sendo, na verdade, uma paródia da obra de Michelangelo, A Criação de Adão, que é a mão de Deus alcançando a mão do homem, né? Comecei com essa ideia, primeiramente. Depois eu decidi, como se tratava de uma obra mais minha, né, autobiográfica, então eu decidi me pôr na capa e fiz essa arte, né, com a ajuda da minha grande ilustradora Marluana, e é isso aí, né, e eu fiz essa capa linda, né, no céu, pescando, e isso tem a ver também com o próprio conteúdo do livro, daqui a pouco eu vou chegar a isso aí. Aí, ó, o conteúdo. Então, como falei para ti, professor, né, o livro é dividido em duas partes, razão e emoção. A primeira parte, ela faz uma linha histórica do meu entendimento racional da vida, e a segunda parte fala sobre o meu sentimento com as pessoas, né, parte emoção. Primeira parte, a razão, o mundo e eu. Então, aqui tem muito texto, não vou ler, claro, tudo, eu vou só expor o básico para vocês, né? E, enfim, a primeira poesia é a Gênese, criação do mundo na perspectiva de Emanuel Freitas, né? A poesia deixa evidente que há dois tipos de existência, a arcaica e a moderna. Sendo que a moderna é onde nós vivemos agora, é o perfeito estado em que coisas existem, sendo cada uma dependente da outra. Certo? Então, como eu disse na minha última entrevista com a Alix, a minha arqué é o que é? É aquele elemento primordial, aquele elemento que surgiu tudo, que está no mundo, né? É um elemento imaterial, na verdade, ele não é visível. Este elemento é a relação em suas várias formas, né? E como eu cheguei a essa conclusão? Porque eu digo que arqué é a relação. Arqué é a relação porque eu fiz estudos matemáticos, né, e eu descobri que existiam 3 filósofos, Euclides, Fídias e Fibonacci. Esses são matemáticos um pouquinho depois da época de Sócrates, né? Sim. Eles fizeram um estudo na natureza e descobriram que existe uma proporção em tudo que há na natureza. Ou seja, existem relações, né? Então, vamos dizer assim, por mais que existam humanos de diferentes tamanhos, animais de diferentes tamanhos,
eles compartilham algo em comum, que é a proporção matemática de muitas coisas que existem neles. Então, o tamanho do braço, enfim, tem uma certa relação com o tamanho dos seus órgãos, digamos assim, entende? Não sei se isso é verdade, eu não sou matemático, mas o estudo tem a ver com isso, as relações. Então, para mim, isso fez muito sentido. E eu digo no meu livro que o mundo foi criado por meio de um sim, de uma permissão entre a união de algo com outro algo, né? Assim, não sei o que é este algo. E para mim não interessa. Para mim, o que interessa é que foi uma relação. Foi a associação de duas coisas, né? E então, isso quem diz também é Clarice Lispector, no seu livro A Hora da Estrela, logo no início do livro. Porém, a Clarice Lispector só diz que tudo surgiu de um sim. Eu digo que tudo que posso e devo saber surgiu de um sim, justamente porque eu não sei o que são essas duas coisas. Então, existe uma outra existência por trás, uma existência arcaica, onde as coisas existem independentes das outras, mas que isso é inalcançável para mim. Ok? Ótimo. Beleza. O planeta Terra é um grão de areia frente ao universo, mas é o resultado de um trabalho feito com intencionalidade. Então, eu sou um cara religioso, eu acredito em Deus, e eu acho que Deus está aí, que o mundo não foi criado por nada, né? Ele teve uma intenção por trás, tanto é que eu acho que vivo na perfeição, né? Eu acho que quando eu saio para a rua, eu vejo as coisas, eu acho tudo muito perfeito. Por isso, isso é prova para mim que Deus existe. Tem uma outra poesia que fala sobre religião. E é isso. Vamos para a próxima. Aqui é a primeira ilustração. Todas as poesias da obra são ilustradas, professor. Bacana. Todas elas têm também uma coisa simbólica por trás, né? Como o livro também fala muito sobre a minha relação com as mulheres, principalmente na parte emoção, essa primeira imagem da Gênese, eu estava até pensando em pôr uma mulher brincando com a terra de Pilates, enfim, né? Mas eu decidi fazer o homem e a mulher, né? Representar eles aí. E fazer a mulher sentando na terra, ou seja, ela está fazendo da terra um assento, o que a convém, e ao homem, né? Ele está botando o pé em cima da terra, tornando a terra um objeto amparável, o que o eleva. Parece uma imagem como uma foto que a gente tira, vamos entender que a Terra seria uma pedra, né? Talvez uma imagem como a gente viria assim na normalidade e representa para mim tanta coisa, né? Essa coisa do homem gostar de ser elevado e a mulher tornar aquele objeto algo que a convém. Sinestesia, segunda poesia da obra, fala um pouco sobre nossa experiência na vida, né? Então, sinestesia, de certa forma, crio um vocabulário novo também na minha obra, né? Sinestesia, na realidade, é uma experiência com diversas sensações, sentidos, né? É uma mistura de sensações em uma única experiência. E sinestesia eu uso na obra como algo que nós estamos vivendo a todo tempo, ou seja, viver uma vida é viver em sinestesia, é viver sentindo as coisas, né? Eu posso sentir os objetos, posso sentir os objetos, posso cheirar, posso ver. Todos esses 5 sentidos, essas junções de sentidos, já formam uma sinestesia no mundo emanuelesco, certo? E eu falo dos cosmos. Os cosmos são seres em transição da existência arcaica para a moderna. Eles que conhecem a vida por meio da sinestesia. Ou seja, todos nós, seres vivos, somos cosmos. Fomos cosmos e agora somos pessoas, certo? Então, o texto questiona a contradição de estarmos aqui para nos unirmos por meio de um sistema de contato facilitado, ou seja, essa sinestesia facilita o nosso contato. Nós podemos nos tocar, nós podemos nos sentir, mas, simultaneamente, nós repudiamos este contato de certa forma, que vamos falar daqui a pouco. Ilustração da sinestesia. 2 crianças, eu quis pôr crianças para justamente representar essa infantilidade, descobrindo o mundo, né? O que criança faz muito quando está crescendo, ela descobre muitas coisas. Então, eu quis botar crianças subindo da árvore, desfrutando da criação da natureza.
O menino está em um nível acima da menina e olha fixamente o seu observador como se também contemplasse algo além da árvore. A menina, por sua vez, está em um processo mais árduo de escalada. Ela olha o menino que está no topo fixamente, enquanto impulsiona-se ao seu encontro. É uma representação também da luta das mulheres na sociedade, né? E é isso aí. Vida e Lida. Vida e Lida na verdade, foi uma das primeiras poesias que eu coloquei na obra, né? Quando eu tive essa ideia de botar razão e emoção. Por quê? Vida e Lida representa muito o meu período na escola, né? A minha vida acadêmica. Fala um pouco sobre os filósofos que eu tive contato, né? Então, tá aí eles escritos, Durkheim, Weber, Maquiavel, Rousseau. E eu falo um pouco sobre a formação do capitalismo na sociedade, o que, por anos, me chamou muito a atenção, porque eu era um verdadeiro crítico do capitalismo, né? E eu tinha essa curiosidade, por que o capitalismo tornou-se normal na vida das pessoas, né? Então, essa poesia diz justamente isso. Ela começa com algo do descobrimento, como se não existisse um sistema de organização econômica nas sociedades, né? E ele fala sobre a formação do capitalismo, tendo em inspiração todos esses filósofos. Tem a vida e tem a lida. A vida é essa existência moderna em descoberta, antes do capitalismo, e a lida, existência moderna em automaticidade. Então, a gente teve essa evolução, digamos assim, né? E o último verso foi inspirado nos entendimentos humanitários do Padre Melo. Ou seja, nós estávamos em lida e vamos para a vida por meio da doação, certo? Então, esta obra, ela meio que vai para uma direção que parece que o mundo vai se corromper, e no final tem os entendimentos humanitários do Padre Fábio de Mello, que deixa ela bem redondinha. Certo? Aqui tenho a ilustração de um homem mais velho subindo uma rocha, né? Fiz essa ilustração lembrando do mito de Sísifo. Não sei se vocês conhecem, mas o mito de Sísifo, ele é um mito contado há muito tempo atrás, que justificava, de certa forma, esta automaticidade do nosso trabalho, nessa repetitividade do nosso trabalho diário. É a história de um homem que enganou a morte 3 vezes, e o deus Zeus, né, então, metendo a mitologia, puniu ele, obrigando-o a subir todo dia numa montanha, carregando uma pedra. E quando ele terminava o trabalho do dia, carregar a pedra até o topo da montanha, ele tinha que ver a pedra rolando todo o caminho de volta, para no outro dia ele subir com ela de novo. Então, esta história ela foi por muito tempo usada para justificar esta repetitividade do nosso trabalho. Como fosse um castigo dos deuses, né? A quarta poesia fala um pouco sobre violência, o que torna o ser humano violento. A desobediência é necessária a quem pretende inovar na sociedade? E tem essa brincadeira muito bacana na poesia. O mal, com U, não existe. Mas o mal, com L, existe, né? Então, eu falo como toda forma de violência pode ser, em certa medida, um certo cenário, ou uma certa vida, justificável, né? Então, todos nós temos histórias diferentes, e muitas pessoas crescem crendo que certos tipos de violência são, na verdade, libertadoras, né? Então, a sociedade fala muito sobre... a poesia fala muito sobre justiça, né? O que é justo? E por que julgar coisas como boas ou más é uma interpretação, na verdade, falha da nossa realidade, né? Aqui tem uma ilustração bem diferente das demais, porque é a única ilustração da obra que aparece roupas, vestes. E por que eu escolhi fazer Fogo do Inferno aparecer vestes? Bom, porque toda a obra as pessoas estão nuas, né? E eu mostro no Fogo do Inferno onde é que foram parar, mais ou menos, a roupa delas. Então, é como o meu livro fosse uma possível desobediência às sistematizações
de comportamento na sociedade. Porque o livro, muitas poesias do livro, depois a gente vai ver Justiça Social, principalmente, fala que as roupas são coisas que impedem o corpo ter pureza, liberdade e transparência. Certo? Certo. Incortas 1, talvez a primeira poesia mais pessoal da obra, que eu falo sobre mim. Realmente uma apresentação sobre quem é Manuel, né? Então, botei minha foto aí, e tá ali algumas bolhas que falam muito do que trata nessa poesia. Então, objetivos e métodos, para mim, é maior ou superior à espontaneidade, tem mais importância para mim. As limitações são inferiores à liberdade. Ou seja, para mim, eu sou uma pessoa mais crente do que um cientista, digamos, né? Então, eu, na obra, por mais que tenha, sim, muita pesquisa, muita coisa eu reconheço que são opiniões, né? Mas eu acho que é pertinente para entender o porquê, mais tarde, eu amei essa garota que tentei conquistar, né? Também nessa poesia eu apresento algumas preocupações em não estar vivendo a juventude saudavelmente, pela ânsia de fazer história e ser adulto. E também falo um pouco da minha neutralidade. Eu brinco muito com a língua, professor, aqui, né, nessa obra, né? Me aproprio dela para fazer, vamos dizer assim, mudanças de sentido nas palavras e, de certa forma, fazer o leitor se questionar e questionar qual, na verdade, é a verdadeira posição do escritor, né? Qual é a sua opinião? Eu digo que, assim, as minhas poesias, quando o leitor começa, ele pode ir a vários caminhos, porque ele pode retirar várias perspectivas do texto, né? Então, ele que escolhe o caminho que ele quer levar. Também tem ali o que é o amor, o que é ser o amor, porque o Emmanuel, ele tem uma grande preocupação em estar com as pessoas, né? Entender as pessoas. Então, como ser amor a essas pessoas? Como ter este alcance? E ele fala que mudar o mundo requer desconstruções. E isso é pertinente às próximas poesias que estão por vir. A ilustração aqui que eu decidi fazer é um homem segurando, né, estes livros que estão caindo sobre ele, que representa a força que é necessária para fazer-se alguém bem instruído. Ótimo. Agora, justiça social. Como eu falei para o senhor que eu brincava com a língua, né? Aqui falo um pouco sobre essa neutralidade que eu tento alcançar quando eu estou falando as coisas que falo ou as coisas que eu prego, né? Posso dizer. É uma poesia em forma de carta para a humanidade, um pedido de socorro. Você pode ver que eu estou em um estado de paz, que é representado na poesia como um corpo nu. Aí, a linguagem que eu uso nessa parte da poesia, ela é mais simples. Então, tem termos como liberdade, transparência, empatia, paz. Isso é o que eu chamo de vocabulário essencial. E a poesia, conforme eu vou passando, aquele corpo nu vai se vestindo. E ele vai ficando um pouquinho mais estressado, né? Eu vou jogando mais coisas na cara da pessoa, julgamentos, usando uma linguagem bem complexa. Narcisismo, sexismo, racismo, fanatismo. Isso é o que eu chamo de vocabulário dispensável. E é uma crítica. Como o julgamento e o uso do vocabulário dispensável complicam o sistema e as lutas sociais desnecessariamente. Como a demagogia política abafa as reivindicações sociais por meio dos equívocos no uso da língua. Por que tantas complexidades por trás de problemas imaginários à essência humana? Então, eu sempre falo que o meu livro, ele investiga a essência. Eu acho que essa poesia representa muito essa mudança, né, da perspectiva humana, como ele foi dessa existência de descoberta para uma existência de mais automaticidade e de julgamentos e de intolerância, né? Sim. Agora, a ilustração dessa parte da obra é justamente aquilo que eu tive a ideia da capa do livro, né? Duas mãos tentando se alcançar. Tem aí a representação de um homem e de uma mulher tentando se alcançar. Na original, a mulher é Deus. Então, eu substituí a mão de Deus pela mão da mulher, preta ainda por cima, né? Para dar este contraste. Metamorfose. Ótimo. Metamorfose é a minha poesia preferida do livro inteiro, tá? É uma poesia que brinca muito com a língua e é uma das que eu passei mais tempo escrevendo.
total de 5 dias eu escrevi essa poesia, retomando e vendo que realmente ela estava querendo trazer, né, a proposta. Por quê? Eu tenho 2 versos nessa poesia, mas não é verso, é um versão. Todas as poesias são enormes, né? E essa poesia ela é uma das menores, mas ela tem 2 versos gigantes, um falando sobre o homem e o outro sobre a mulher. E essas poesias, se você parar para analisá-las, a forma, as frases, na verdade, são exatamente as mesmas das duas. O que eu mudo entre as duas são, na primeira parte, sinônimo, tipo, palavras eu mudo pelos seus antônimos, e, no final, nas últimas 3 linhas, eu mudo a pontuação da frase, da mesma frase, praticamente, né? Então, isso mostra ao leitor o poder da pontuação e das palavras, porque essa mudança de sentido representa muito como o homem seria o oposto da mulher. Então, a linha de evolução dos dois é adversa, né, nessa poesia, ele mostra bem isso. As fêmeas iniciam como os machos terminam, e os machos iniciam como as fêmeas terminam. Certo? Certo. Então, nessa poesia tem a ilustração de um homem e de uma mulher, fitando-os apaixonados, né? Então, os dois estão olhando, se tocando. A mulher, ela está toda marcada, machucada. Eu quis fazer esses machucados do corpo inteiro, né? Para representar o quão as feridas delas são de diferentes tamanhos e proporções. E ficam cicatrizes, né? Marcas que são visíveis para qualquer pessoa. O homem, por sua vez, ele só tem uma dor mais concentrada. Botei nas costas para ser algo não visível à mulher, né? E são dores, vamos dizer, iguais, dores que são flechas, né? Penetrando o corpo dele. Isso torna a dor mais concentrada, mais enraizada. E por que flechas? Bom, remetendo justamente ao amor, né? Que na poesia Harmonic Pluralism, que é a poesia que vem depois, Eros, que é o Cupido, persegue o homem com suas flechas, então faço essa referência, as poesias se dialogam muito, né? É isso aí. Milagre. Milagre é uma crítica à religião católica, né? Eu sou muito religioso, fui inclusive líder de um grupo de jovens na igreja por muito tempo, né? E eu aprendi muito sobre Deus, a história, né, enfim, a religião em si, e eu tive algumas críticas, né, quanto à religião, e tudo está nessa poesia, a forma de pregação, mais expressões utilizadas. Eu questiono até uma expressão na oração Pai Nosso, para você ter ideia. A coisa é punk, né? Mas aí eu também falo sobre como, para mim, esta ideia da supremacia de um Deus, para mim, é algo muito terreno, e não algo que faz parte da vontade de Deus, certo? Então, a obra, a partir deste ponto, em Milagre, Deus passa por vamos dizer, uma transformação de Deus maiúsculo para Deus minúsculo. Então, as próximas poesias que citam Deus, porque eu não nego a existência de um Deus, o Deus fica minúsculo, certo? Porque nós colocamos, né, muitas palavras com, tipo, Vossa Excelência, com maiúsculo, para representar esta superioridade, né? Este respeito, muitos podem argumentar, mas eu acho que esta superioridade é algo muito terreno, e é algo que não faz parte da vontade divina. Nessa poesia, eu coloquei, né, a ilustração de um martelo, do juiz, e da balança da justiça, porque fala sobre essa coisa do julgamento final. Afinal, religião, para mim, tem muito a ver com justiça, né? Como fazer os homens e as pessoas, né, os seres humanos, crerem que há uma certa forma de se viver, uma forma correta de se viver, para que possamos todos ir no paraíso. O legal de Milagre é que faz o paraíso, né, eu faço o paraíso ser aqui. Então, eu digo que nós temos que aproveitar a vida aqui, que o paraíso de Deus está dentro da gente, na verdade, né? Então, vamos aproveitar este tempo que temos aqui para sermos, ou tentarmos sermos, igual a Deus, porque nós temos tudo para ser, né? Nós temos todos os recursos
para agir com boa fé. Ótimo. Emanuel, só uma perguntinha sobre o livro. Quantas poesias tem o livro, na totalidade? Tem 30 poesias. Ótimo. Isso. Então, nós vamos fazer assim, vamos fazer até a 10ª, certo? Perfeito. Daí nós estabelecemos um tempo, né? Questão de 40, 50 minutos, como nós tínhamos combinado, mas a gente percebe já de antemão que o livro é riquíssimo. Nossa, assim, um vocabulário bem legal, bem bacana. Tenho interesse de receber a obra física também. Depois a gente com certeza vai conversar. Já agradecendo quem está nos acompanhando. Nós temos alguns comentários aqui da Iselda, da Tayla, do Rogério Freitas, Cíntia, Tatiane dos Santos, Giovana. A live bem comentada. Olha, muito legal. Perfeito. Me desculpe passar do tempo, realmente eu disse que era muito tranquilo, né? Mas eu quero tranquilizar as pessoas que depois da nossa transmissão, eu irei pôr todo este conteúdo no Mundo Emanuelesco, certo? Ótimo, então, vocês terão disponibilidade, não se preocupem, e é gratuito, certo? Então, terminando as 2 últimas poesias aqui, né? Para nós irmos para as perguntas. Esta poesia é a primeira em inglês da obra, o livro ele é bilíngue também, tá? Então, eu tenho 4 poesias em inglês e o restante, que são 26 poesias em português, certo? Essa poesia em inglês, ela fala sobre o tempo. A tradução seria o tempo sobre o tempo, né? Então, o tempo vivendo o tempo. Eu ponho o tempo como pessoa e um tempo período. O tempo com letra maiúscula é a pessoa, o nome da pessoa, e o tempo minúsculo seria o período. Então, o resuminho deixei aqui da história, né? O tempo já teve um tempo, sobreviveu questionando essa dura realidade. O tempo desobedeceu o tempo dos mensuradores, transformou-se em liberdade. Então, eu brinquei nessa poesia com a repetição da palavra tempo também, né? Como o tempo é retomado toda hora. E a representação da ilustração do tempo, né? Eu usei dois instrumentos que calculam o tempo, né? Então, um reloginho e uma ampulheta. Embaixo eu deixei a foice, que faz uma referência ao deus Cronos, que é o deus do tempo da mitologia. Todas as poesias em inglês da minha obra fazem referência a alguma figura mitológica. Então, Time Through Time faz referência a Cronos, Afrodite, deusa do amor. Once Upon a Time faz a Ártemis, o deus da caça, que fala sobre ser homem, o que é ser homem. E a poesia Harmonic Pluralism, que fala sobre a superioridade das mulheres no quesito amor, né, o homem tentando alcançar a mulher. Nesta eu faço Eros, o Cupido, né, filho de Afrodite. Permissão é uma das obras que fazem a transição, que fecham, na verdade, o primeiro ciclo da obra. Foi até interessante o Elvis parar aí a minha apresentação, porque ele fecha um ciclo, este primeiro ciclo de conhecimento da obra, né? Então, é uma poesia bem política, que brinca sobre o que é ter liberdade. E como ter liberdade é uma responsabilidade também. Porque quem clama ter um respaldo de liberdade na sociedade deve também atentar-se em permiti-lo ao próximo, para que, de fato, vivamos em uma comunidade propriamente liberal. Então, tomando aquela coisa dos julgamentos, né, também, como nós temos que ter cuidado, se a gente se define uma pessoa liberal, nós temos que ser abertos também a diversas perspectivas e a dar liberdade para o próximo. E eu faço uma metáfora nessa poesia, a primeira metáfora do livro, de tantas, que é a metáfora da locomotiva, que eu falo sobre um trem. Eu digo do trem porque são meios de transporte que seguem um trilho reto e específico, eles não saem daquilo ali. E isso se relaciona a muitos grupos sociais. O governo, a política, seria algo que administra-os por cima, tendo esse olhar de administrador, sempre tentando ver qual é o caminho que cada um vai, qual é o horário designado de cada um para cada trilho, digamos assim, né? E é isso, eu falo justamente sobre esse olhar de cima, esse olhar de administração, que é a política sobre os grupos sociais. E aqui, ó, um desenho da locomotiva nos trilhos e de um poder preparando-os para exercer forças superiores sobre ela. Na ilustração, o poder foi representado por uma mão capaz de agarrar e manipular o trem. Então, fechar aqui, vou voltar para a nossa transmissão aqui.
Ótimo. Deixa eu ver. Perfeito. Muito bem, Emanuel. Um livro muito rico, muito legal, com certeza o pessoal vai gostar bastante. Também quero fazer a leitura integral dessa obra tão importante, e nós precisamos de obras com conteúdo, obras importantes para a nossa sociedade. Emanuel, eu tenho duas perguntas aqui, perguntas minhas, e depois, se de repente alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, também pode ficar à vontade. Emanuel, como você vê a importância da literatura na sociedade? Que importância que a literatura tem na sociedade hoje, 2021? Então, professor, a leitura, né, a literatura, ela é riquíssima e importantíssima para a sociedade, do meu ponto de vista, porque eu acho que a leitura hoje é a principal forma de absorção de conhecimento no mundo, né? Então, nós somos educados lendo, a alfabetização é algo muito importante, mas por que a literatura? O que é a literatura, né? Para mim, a literatura, enquanto a palavra é a expressão do homem na sociedade, acho que a literatura é a expressão de uma sociedade, né? Então, ela tem relevância histórica, ela tem relevância humanística / artística, né? Histórica por quê? Porque ela representa épocas. Né? A gente pega aí uma literatura de cada época, nós podemos construir muitas coisas daquela época, né? E o meu livro, ele é muito contemporâneo, ele fala sobre política, fala sobre o século que nós estamos vivendo, né? Faço referência também a muita coisa passada do século XX. Então, são heranças, né? São heranças. Exatamente. Que é óbvio. E a relevância humanística, artística, eu diria, porque ela carrega também muitas inquietações humanas, né? Inquietações tanto pessoais, lutas coletivas, né, da época que está sendo tratada, e também a representação de um vazio, temas fortíssimos, né? Eu disse na poesia do Alix que o meu livro foi criado por temas. E a literatura, ela é importante por isso, por representação de temas que devem ser discutidos, que valem, sabe, um reestudo, digamos assim, né? É isso. Muito bem. O que você acredita? Você acredita que o escritor, a escritora, hoje é valorizado no Brasil? É uma grande dificuldade, eu até trabalho com vários escritores, revisões de livros, enfim, editoras, de os escritores novos que estão entrando no mercado conseguirem lançar-se no mercado. É uma grande dificuldade. Você acredita que está tendo um incentivo adequado? O que deveria acontecer nesse contexto? Bom, professor Elvis, isso aí realmente é um assunto que vale um debate inteiro, né? Porque realmente existe uma grande dificuldade hoje no reconhecimento, né, dos escritores. O meu livro, por exemplo, para fazer toda essa obra, aí eu tive um gasto de mais de R$1.000 com as ilustrações, né? E com também o trabalho, as revisões, e não tirei nem 1/5 disso, né? De vendas. Então, realmente, é um trabalho muito árduo, é um trabalho por paixão, né? Eu digo que ser escritor, né, ele é lutar com seus demônios todo dia, né? E jogar no papel é um vômito glamuroso, né? E o que eu digo é o seguinte, que como nós podemos, enfim, fazer a sociedade ler mais, né? Porque, infelizmente, o brasileiro não tem muito mais o hábito da leitura, que é importantíssimo, né? Nós não influenciamos muito isso nas escolas, né? Infelizmente. Temos que ler, a leitura é importantíssimo. Eu acho que hoje, infelizmente, por nós termos muito as coisas à nossa disposição, então, posso pegar um resumo da internet no livro, entender já a obra completa, digamos assim, essa coisa do imediatismo, né? As pessoas são muito imediatistas hoje, e elas não se permitem realmente pegar a obra e descobrir com ela a sua própria visão daquela obra, né? Então, um resumo está tudo bem. A minha obra, graças a Deus, eu acho que não se aplica em resumo, como você pode ver, eu trato muitos temas diferentes, que é muito complicado pôr um resumo e até um gênero específico na minha obra, né? Sim. Então, eu digo isso para as pessoas que elas têm que se oportunizar. E a educação, ela tem que oportunizar, abrir caminhos, influenciar as pessoas a realmente lerem, porque expandem, né?
expandem seus conhecimentos do mundo, e isso é maravilhoso e necessário. Muito bem. Então, desde já, nós queremos agradecer o nosso amigo, escritor Emanuel Parodi Campana Freitas, que hoje pôde expor um pouco dessa riquíssima obra que ele produziu, O Baú dos Sonhos. Queremos agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que fizeram comentários. Depois, essa live, todo esse conteúdo ficará disponível no meu canal, Professor Elvis Dicas de Português, pode ser compartilhado. Vamos compartilhar também, com certeza, nas redes sociais do autor, do Emanuel, nas minhas outras redes sociais, perfil pessoal, na fanpage. Esse conteúdo pode ser absorvido e pode ser assistido em outros momentos. Emanuel, desde já eu quero agradecer a tua disponibilidade, a confiança no nosso trabalho, e agora os microfones ficam à disposição para que você deixe a sua mensagem final, divulgue o seu livro e vamos aí para a conclusão da nossa live de hoje. Perfeito. Professor Elvis, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, divulgando a minha obra, né? E gostaria também de avisar as pessoas, né, que quem quer acessar o Mundo Emanuelesco para ter acesso ao conteúdo, eu disponibilizarei na bio do meu Instagram, certo? Ainda não está lá, o link que está lá agora é dessa live, e depois eu vou pôr também no meu Facebook, certo? No site, então estará tudo lá ainda hoje. Muito bem. Então, nós agradecemos novamente o escritor Emanuel Parodi Campana Freitas, escritor do livro O Baú dos Sonhos. Agradecemos novamente a todos os nossos espectadores. Um bom sábado a todos, um bom fim de semana, um grande abraço, Emanuel, e vamos conversando. Então tá, um abraço a todos, muito obrigado pela participação. Valeu, tchau, tchau. Tchau.